Agora a gente fala do principal esporte nacional, falamos de futebol. Christian Toledo aqui com a gente mais uma vez. Tudo bom, Christian? Tudo bom, Soler, bom dia. Tudo jóia. Vamos lá, então. A gente fala do Atlético primeiro. Vamos começar, com os jogos, o jogo do domingo, O nosso representante na Série A é o Atlético, que empatou com a Chapecoense. A gente vai ver os gols aí. A jogada do Márcio Azevedo pela direita. O passe para o Rony, bela finta, o chute que desviou no zagueiro Douglas e entrou. O Atlético saía na frente e estava para vencer seu primeiro jogo fora de casa na temporada. Dificílimo vencer em Chapecó, né? Sempre muito difícil. Mas no final do jogo teve esse chute do Diego Torres, o Santos rebateu e o Everaldo marcou o final. 1 para a Chapecoense, 1 para o Atlético, que fica então ainda sem vencer fora de casa. E os próximos jogos, ou melhor, o próximo jogo, Soler, é talvez no ambiente mais difícil do futebol mundial. Quinta-feira contra o Boca Juniors pela Libertadores. É, o jogo na Bomboneira, né? Exatamente, jogo na Bomboneira, em que o Atlético joga pelo empate para garantir o primeiro lugar no Grupo G. É muito importante o jogo e o Atlético preservou a maior parte do seu time ontem, Soler, para jogar contra o Boca lá na Argentina na quinta-feira. Bom, partindo agora para a Série B, tivemos vitória daí. Tivemos vitórias. Lembrando que na sexta-feira o Londrina venceu o Brasil de Pelotas e o Curitiba empatou com o Atlético Goianiense em Goiânia. Mas no sábado o Paraná venceu, o Operário perdeu. Vamos ver os gols. Começamos com o Paraná, o Matheus Anjos cobrou o escanteio, a zaga cortou. E olha que categoria do Guilherme Santos. Tranquilidade para matar a bola ali também e bater de lado, né? Deu tapa, como dizem, os boleiros. Tá aí o Guilherme Santos, Paraná 1, CRB 0. O Operário saiu na frente do Cuiabá, lá em Cuiabá, com o Felipe Augusto, mas acabou tomando a virada. Olha que lance confuso esse, Soler. Todo mundo subindo cabeça, gente errando, gente acertando, bola voltando, bola chegando e o Alê cabeceou, encobrindo o goleiro Simão 1-1. E depois o Alan Vieira acabou marcando contra, final Cuiabá 2, Operário 1. Os 4 paranaenses, Soler, estão entre os 10 primeiros da Série B após 2 rodadas. Quando a gente olha aí, digamos assim, para esse comecinho, tanto Série A, Série B, é cedo para falar em padrão de jogo, assim, ou já se identifica algumas características? Os 2 campeonatos estão com a régua um pouco mais alta, Soler, tanto a Série A quanto a Série B. E isso para a Série B é ainda mais importante pelo seguinte fato: mostra que é preciso ter time, ter elenco, montar uma base forte para jogar. Não vai ser apenas no vamos lá, na força que vai se resolver. E é isso que me dá esperança em ver os nossos times paranaenses subindo para a primeira divisão. Uma Série B muito equilibrada e nesse equilíbrio os nossos times estão ali na briga para lutar pelo acesso. Todos eles têm chance. Todos eles têm chance. Não só com a expectativa, mas demonstraram isso em campo. Demonstraram isso em campo já nessas 2 primeiras rodadas, capacidade de lutar pelas primeiras colocações. Você acha que é o caso ainda de se buscar reforços ainda? Sempre que possível, Soler. Sempre que você tiver uma reserva financeira, vá ao mercado e contratar. E os times estão ainda contratando. O Operário apresentou semana passada, o Londrina da mesma forma. É importante sim reforçar. Até a parada para a Copa América, a gente vai ver muito isso, todo mundo contratando. Depois é que os elencos vão sim se estabelecer. E no caso do Coxa? O Curitiba tem 2 peças fundamentais, O Wilson no gol e o Rodrigão na frente. O Curitiba ainda precisa contratar e o Humberto Louser, o treinador, falou isso. É preciso ter mais time, mais opções para que o Rodrigão não seja sobrecarregado. Porque o Rodrigão está fazendo a parte dele, mas às vezes falta um complemento para ele. Inclusive fez o gol, Fez mais um. 11 gols em 11 jogos. Bom, agora da Série D. Falamos aí da Série A, terceira rodada. A Série B foi a segunda rodada e a Série D estreou no fim de semana, Começou a Série D nesse final de semana. A gente vai começar, antes de falar dos gols, vamos falar o seguinte. Só já viu o jogo atrasar por chuva. Ok. Jogo atrasar porque a ambulância não chegou. A iluminação que não acendeu. Iluminação que não acendeu. O time às vezes chega atrasado por conta de trânsito, algum problema. Também. Agora, você já viu um jogo começar atrasado por falta de árbitro, porque o árbitro chegou na cidade na hora que o jogo tinha que estar rolando? Vamos ver essa história do jogo do Maringá com a Avenida do Rio Grande do Sul. Os portões do estádio Willie Davis foram abertos no horário. A torcida começou a chegar. As bolas usadas para o aquecimento dos jogadores estavam lá, no campo. Os 2 times no vestiário. O policiamento também estava a postos, assim como os gandulas.
Pois é, estava quase tudo pronto para a estreia de Maringá e Avenida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Até a placa usada pela arbitragem para avisar os acréscimos e as substituições estava aqui. Só que os árbitros mesmo, escalados para o jogo, não apareceram. O tempo foi passando e diante da indefinição se teria ou não a partida, a única certeza dentro e fora de campo é que muitos nunca tinham passado por uma situação dessas. Não, nunca vi e nunca ouvi falar, entendeu? Aconteceu em Maringá, né? Espero que o árbitro chegue e comece o jogo. Primeira vez, como eu falei agora há pouco, nas nossas competições estaduais lá, pelo menos isso não acontece, pelo menos não que seja de conhecimento meu. A informação passada pelo delegado do jogo é que houve confusão na escala. O trio de árbitros do Rio de Janeiro acreditava que a partida seria no domingo. Depois de muita conversa, ficou definido um novo horário, às 7h30 da noite, 2h30 depois do previsto pela CBF. Com o mesmo trio de arbitragem, que havia chegado a Maringá no fim da tarde e foi direto do aeroporto para o estádio. Que coisa, né? Os árbitros do Rio acharam que o jogo era domingo. Aí o que se fez? Chamou-se às pressas um grupo de arbitragem de Maringá e de Londrina para correr para o estádio Willie Davids. Mas aí soube-se que os árbitros iam chegar às 6 horas no aeroporto de Maringá. Então vamos esperar os caras chegarem aqui para resolver. O que acontece, Soler? O normal, a CBF destina verba para a arbitragem compra as passagens. Foi aí que aconteceu a confusão. Porque realmente a torcida teve que ter paciência ali para esperar a bola rolar. Olha, haja paciência. 2h30 é um jogo e um pouquinho mais, né? E aí, com bola rolando? Com bola rolando, teve empate nesse jogo do Willie Davids. Vamos ver os gols. O Avenida abriu a vantagem. Olha, a bola foi cruzada para a área. E aí, apenas depois, o Luiz Henrique fez o gol, né? A bola cruza a área e volta para o cruzamento. E aí, num erro de saída de jogo do Maringá, a Avenida fez 2-0 com o Flávio Torres. O Maringá foi buscar já no final da partida 2 cruzamentos. Vocês vão ver que os gols são muito parecidos. Um do Matheus Henrique e daí do zagueiro Marcelo Xavier. 2 cobranças de falta, 2 cabeçadas no canto esquerdo do goleiro. Final, Maringá 2, Avenida 2. Em Passo Fundo, o Gaúcho venceu o Foz do Iguaçu. Também cruzamentos, bobeadas da defesa, primeiro gol do Otávio e depois o gol do Andrews. Erro de marcação da zaga, final Gaúcho 2, Foz 0. E fechando a participação paranense com vitória, né? O Felipe Ramon cobrou a falta, o Maurício quis dar aquela enganada que tocou na bola, mas a cobrança foi direto. Felipe Ramon, Cianorte 1, Tubarão 0. Como é que é o regulamento da Série D? São grupos, e aí eu vou ser sincero, é tanto time, se não me engano são 64 times divididos em grupos que aí vão passando e aí fase por fase vão se classificando e aí a partir da segunda fase já vão para o mata-mata. Mais ou menos como a Copa do Brasil. Mais ou menos como a Copa do Brasil, mas nesse momento são chaves de 4 times regionalizadas, né, do norte ao sul do país. Tá bom. Bom, Christian, o fim de semana também teve artes marciais aqui em Curitiba. O Curitiba é um centro dos esportes marciais. Foi dia da edição, de mais uma edição da Copa Senda de Kung Fu. Quem foi até a Praça Oswaldo Cruz, aqui na capital, conferiu um pouco mais sobre as artes marciais chinesas. 120 atletas de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram das disputas de Kung Fu tradicional, Tai Chi Chuan com mãos livres e armas, além de esgrima chinesa. A Copa Senda é considerada uma das maiores do país nesse tipo de luta e também contou com a participação de atletas da Seleção Brasileira de Kung Fu. Legal, né? Um show à parte, né? Pessoal, é uma tradição milenar, né? Que encanta sempre que a gente vê. E que prima pela precisão dos gestos, né? O gesto certo para o momento certo. E tem uma coisa também de você ter uma filosofia, né? Exatamente. Que envolve as artes marciais, de forma geral, não só no Kung Fu, né? Uma filosofia que engrandece a pessoa, é bem bacana mesmo. Legal.